Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 13 ao verso 22, nós lemos o seguinte: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos rogar a Deus que nos dê entendimento da palavra dele e por ela também sermos impactados. Oremos. Senhor, mais uma vez te damos graças pela tua palavra, pela autoridade que ela tem para transformar a nossa maneira de enxergar o mundo, os nossos valores e também as nossas condutas. É por isso que nós recorremos ao Senhor, suplicando a assistência do teu Espírito, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar sobre perseguição dos cristãos no contexto brasileiro parece ser um discurso um tanto distante da nossa realidade, porque no nosso país a liberdade religiosa é uma garantia constitucional e a intolerância ela é punida na forma de leis. No entanto, essa maneira de enxergar a perseguição religiosa no Brasil, particularmente a perseguição contra os cristãos, é um pouco limitada, porque a sociedade em geral, a cada dia que passa, se torna cada vez mais desinteressada da séria pregação da palavra de Deus. E neste contexto, a sociedade resiste cada vez mais à nossa pregação, o nosso ensino sobre a constituição do casamento, da família, segundo os parâmetros das Escrituras. É nesse sentido que as Escrituras resistem também à denúncia que fazemos de pecados morais, incluindo pecados na área do sexo e também da sexualidade. É nesse sentido também que a sociedade resiste os nossos apelos para que se arrependam dos seus pecados, tanto na parte da consciência, dos valores, das crenças, como também nas condutas, nos comportamentos. Faz parte da nossa pregação o apelo para que as pessoas abandonem os seus pecados e se voltem para Deus. Contudo, num ambiente onde o desinteresse pela palavra de Deus cresce, o nosso discurso vai se tornando cada vez mais resistido, cada vez mais marginalizado. E justamente neste contexto é que nós percebemos um ambiente hostil contra os cristãos. Este ambiente é um ambiente onde nós presenciamos e sofremos frequentes discriminações, denúncias caluniosas, tratamentos injustos, tanto no ambiente do trabalho, como também na faculdade, onde ali você professa a sua fé, onde você usa os momentos de intervalos para poder falar a respeito de Cristo, do Evangelho, e você é hostilizado, você é discriminado, você é tratado como se fosse um ser humano ignorante e de menos valor. Nesses ambientes, onde nós pregamos a palavra, onde nós anunciamos a palavra com seriedade, com fidelidade, nós estamos sujeitos também a privações de certas liberdades, censuras na internet, além de outras formas de perseguições.
Bem sabemos a realidade hoje de pastores, de missionários e de igrejas em países fechados para o Evangelho, o quanto eles sofrem com essas perseguições, a custas inclusive da sua própria vida. Isso quando não custa a liberdade deles de ir e de vir. São perseguidos por causa justamente do testemunho que carregam. Justamente neste contexto, os cristãos, eles podem e são questionados quanto à esperança que justifica o modo como eles agem e também a mensagem que eles pregam. Olhando para o contexto desta epístola, percebemos Pedro, particularmente a partir do verso 13 do capítulo 2, até o final aqui, até o verso 7 do capítulo 3, Pedro está tratando sobre a submissão, sobre a sujeição dos cristãos. Primeiramente, a sujeição dos cristãos frente às autoridades civis. Isso a partir do verso 13 do capítulo 2. Depois nós vemos, no verso 18 em diante, Pedro instruindo como os cristãos devem se sujeitar aos seus empregadores. Quando empregados, eles devem respeitar a autoridade dos seus empregadores, agindo ali em conformidade com a ética cristã, respeitando a ordem funcional da empresa. Depois Pedro, a partir do capítulo 3, verso 1, ele ainda falando sobre o tema da submissão, ele orienta as mulheres casadas para que se sujeitem respeitosamente aos seus maridos, usando do seu bom testemunho, do seu bom procedimento, na expectativa de que maridos que ainda não obedecem à palavra possam ser ganhos sem palavra alguma. E aí no verso 7 do capítulo 3, o apóstolo Pedro fala também sobre a sujeição dos maridos, como eles devem estar sujeitos a Cristo, demonstrando essa sujeição no modo como eles cuidam e tratam das suas esposas. Contudo, quando nós olhamos para este tema da submissão e para a passagem que Pedro vai tratar a partir do verso 8 até o verso 22 do capítulo 3, nós podemos nos perguntar qual é a relação da sujeição com aquilo que nós acabamos de ler. Pedro está considerando que neste dever da sujeição dos cristãos, no meio da sociedade, como eu disse, tanto na sociedade civil como no ambiente da empresa ou até mesmo no ambiente da família, Pedro está considerando que é totalmente possível, no esforço de cumprir o dever cristão, dos cristãos serem tratados com injustiças. É isso que nós vimos aqui, verso 8 até o verso 12. Pedro tratando sobre, orientando os cristãos sobre como eles deveriam lidar com relacionamentos difíceis. E agora, versos 13 ao verso 22, Pedro tem o objetivo, e este também é o meu objetivo, de instruir a igreja sobre como lidar com sofrimentos que são inevitáveis. E é isso que nós veremos aqui. Eu estou dividindo essa passagem em duas partes. A primeira, versos 13 ao verso 17, ele está dando esta orientação sobre como os cristãos devem agir quando maltratados. E a última parte, ele vai mostrar o exemplo de Jesus, que por causa da justiça sofreu nas mãos de homens pecadores e perversos, mas o seu procedimento glorificou a Deus e até hoje inspira e deve inspirar a nossa conduta e o nosso comportamento quando injuriados por aqueles que não creem no Evangelho. Vamos ver primeiramente a parte onde Pedro está orientando os cristãos sobre como devem lidar com os maus tratos. Primeiramente, no verso 13, ele estabelece um princípio geral. O princípio geral é este aí: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Aqui, Pedro usa um adjetivo bom, que indica uma conduta moral. Essa conduta moral já foi exposta no capítulo 3 aqui, no verso 8. Aquelas 5 virtudes que já examinamos: igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Essas são as virtudes. É isso que Pedro está dizendo aqui dentro do contexto, no verso 13, de bom. Quem é que vai maltratar vocês se vocês praticarem essas virtudes? Porque estas virtudes inibem o aumento, o crescimento exponencial das maldades, das malícias nos relacionamentos. Imagine por um instante como as pessoas reagem quando você oferece a elas uma resposta positiva a uma ação negativa. Elas te tratam mal, elas te caluniam, elas nos bastidores, elas depreciam o seu testemunho, elas tramam situações para te prejudicar e obter vantagem disto, e você, sabendo disso,
percebendo isto e até sofrendo os danos deste comportamento, oferece a estes uma resposta positiva. Como já vimos aqui no verso 8, como eu já mencionei, virtudes essas que devem acompanhar e caracterizar todos os cristãos verdadeiros. Então Pedro está dizendo que este é o princípio geral. Se nós praticarmos o que é bom, se nós formos virtuosos nas nossas condutas, se nós oferecermos uma resposta positiva às ações maldosas que muitos oferecem a nós, dificilmente as pessoas continuarão agindo da mesma forma, porque elas ficarão envergonhadas da sua conduta. Contudo, o verso seguinte, o verso 14, Pedro está considerando que existem exceções. É possível que mesmo agindo assim, mesmo sendo orientados pela palavra de Deus, em nossas palavras e em nossas condutas, ainda assim sejamos alvos de maus tratos. E é nesse sentido que ele vai dar 3 instruções à igreja. Primeiramente, verso 14, Pedro está dizendo: olha, quando maltratados por causa da justiça, não tenham medo dos homens. Olha o que diz o verso 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados ou ansiosos. Esta é a primeira orientação que Pedro dá aqui. E a base desta orientação é que quando os cristãos sofrem por causa da justiça, eles devem entender que não são vítimas da infelicidade. E nem devem olhar os maus tratos com uma pessimista tragédia. Eles devem, pelo contrário, se ver como aqueles que foram abençoados por Deus. Olha como as noções da palavra de Deus, elas nos colocam em rota contrária aos valores deste mundo. Se praticando o que é bom, vocês são maltratados, saibam de uma coisa: vocês são bem-aventurados, ou felizes, ou abençoados por Deus. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é o supremo juiz e Ele tem os seus olhos atentos a toda a experiência da nossa vida. É isso que nós lemos no verso 12, que está aqui no nosso contexto, capítulo 3. Confira, por favor, o que diz aí na sua Bíblia. Verso 12 do capítulo 3. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ou seja, diante disto, ao invés de vocês temerem o que os homens fazem contra vocês, vocês devem se afirmar como aqueles que estão sendo abençoados por Deus. Porque Deus está atento às súplicas e às injustiças que estão sofrendo, e é Ele quem torna vocês abençoados. Também a nossa sede de justiça, só Deus pode suprir. É Ele quem julga os pecadores, é Ele quem julga os perversos, é Ele quem julga os caluniadores, os difamadores, aqueles que injuriam os cristãos. A Deus pertence a vingança, não a nós, não a nós. Então, quando injuriados, Pedro está dizendo: olha, vocês devem não temer os homens, o que eles são capazes de fazer. Vocês devem temer a Deus. E isso nos leva aqui à segunda instrução dele nessa parte, no verso 15. O ponto de Pedro é que as provações, as dificuldades, os danos que as pessoas podem causar contra nós, nossa reputação, nossos bens, nossa liberdade, até mesmo prejuízos profissionais, os danos que as pessoas podem causar contra nós são passageiros. Nesta vida terrena, a prova na vida de um cristão é uma prova passageira, diferente do que vai acontecer na eternidade. Porque quando Cristo vier, as nossas fadigas serão removidas de sobre os nossos ombros, as nossas dores serão interrompidas, nossas lágrimas serão enxugadas, todo o nosso luto será interrompido, porque agora desfrutaremos do gozo celestial para todo sempre. Então Pedro está dizendo: ao invés de olharem para o presente, olhem para o futuro. Ou seja, ao invés de temerem os homens, temam a Deus. Olha o que ele diz no verso 15. Este temor está implícito aqui: santificar Cristo no coração. Antes, ou seja, ao invés de temer os homens, antes
Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Essa instrução simplesmente significa eliminar qualquer falso conceito a respeito do testemunho de Cristo que eles receberam pela palavra que lhes foi evangelizada, segundo lemos no capítulo 1, verso 25. Eles receberam a palavra de Cristo, eles receberam o testemunho do Senhor Jesus. Então, eliminem do coração de vocês qualquer falso conceito a respeito de Cristo e enxergando o testemunho de Cristo de uma maneira límpida, convicta, firme, vocês terão seus pés firmes na verdade, e isso vai permitir, isso vai capacitá-los, vai habilitá-los a resistir às calúnias e às injustiças que os homens são capazes de fazer contra vocês. Então, santifiquem Cristo no coração de vocês e tenham foco na pessoa e no exemplo que Ele deu. Se o testemunho de Cristo for a referência do viver dos cristãos, então estarão preparados para responder àqueles que os confrontam por praticarem aquilo que Ele mesmo ensinou. Porque nós não somos justificados segundo as nossas justiças. Nós não nos justificamos respondendo o mal com o mal, a injúria com a injúria, conforme Ele já tinha dito no capítulo 3, verso 9. Ele já tinha dito para não agirmos assim, porque a nossa justiça, ela não é capaz de representar a justiça de Deus. A nossa justiça, ela é contaminada pelo orgulho, a nossa justiça é contaminada pelo sentimento desproporcional de vingança, a nossa justiça é contaminada pelo pecado. A verdadeira justiça vem lá do alto. É por isso que Pedro está dizendo: busquem ao Senhor, porque Ele tem os seus ouvidos atentos ao seu clamor e às suas súplicas. Ele tem os seus olhos voltados para vocês, e Ele é quem vai julgar. Então, ao invés de temer os homens, o verso 15 vai dizer: temam a Deus, porque os cristãos não são justificados. Os cristãos são justificados pelo testemunho de Cristo que os guia, não por justiça própria, como eu já mencionei. E assim, no verso 16, Pedro entra agora numa resposta bem prática. Como que eu devo responder àqueles que me pedem a razão que me leva a pregar o que prego e agir como eu prego? Que esperança é essa que eu tenho, que me move a agir dessa maneira? Então Pedro vai dizer no verso 16 as condutas que os cristãos devem ter neste contexto. Primeiramente, eles devem agir com mansidão. A palavra mansidão aqui significa simplesmente humildade. Humildade. A mansidão, ela pode ser interpretada para os valores de um mundo caótico, onde não há ordem, um mundo caído, onde não há estabilidade, onde não há firmeza diante do Senhor. A mansidão, ela pode ser interpretada como fraqueza, passividade. A mansidão, ela pode ser interpretada como uma pessoa que não sabe para o que quer, para onde vai, uma pessoa fraca. Mas essa virtude é uma virtude daqueles que verdadeiramente e realmente são fortes, porque essa virtude está presente no caráter do Senhor Jesus Cristo. Pedro está pensando em Jesus, ele não está pensando em si, ele não está pensando em mim, ele não está pensando em você, ele está pensando em Cristo, no modo como Cristo reagiu quando ele foi ultrajado e injuriado pelos homens, quando ele foi submetido aos mais intensos sofrimentos. Como que Cristo agiu? Com mansidão, com humildade. Quando provocados, jamais deveríamos responder com falta de temperança, com tempestividade de palavras e de emoções. Devemos conter a nossa natureza, conter as nossas palavras, conter as nossas reações, mantendo Cristo santificado em nosso coração, para respondermos como Cristo respondeu no passado. Por isso Pedro está dizendo: como vocês vão responder àqueles que questionarem a esperança que há em vós, que está levando vocês a pregar e agirem como vocês estão agindo, como verdadeiros cristãos deste mundo, com mansidão. Em segundo lugar, com temor. Com temor. Então, quando injuriado, quando provocado, quando insultado, quando ofendido, não respondam com falta de respeito. Demonstrem respeito por aqueles que são desrespeitosos. Eu sei que isso pode causar um choque na realidade de muitos de nós aqui.
Imagina o seu filho sendo tratado de uma maneira ofensiva. Imagina a sua esposa sendo tratada de uma maneira injusta. Imagina você mesmo sendo maltratado, seja na sociedade em geral, seja no ambiente do seu trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa, sendo desrespeitado pela sua esposa. A reação mais natural para nós é respondermos na mesma proporção, ou quem sabe até mais do que isso. Mas Pedro está dizendo: se contenham pela confiança naquele que julga retamente e respondam com respeito. E não apenas isto, com humildade, com respeito, mas ele continua dizendo no verso 16, e com boa consciência, ou seja, discernindo o que é correto e aquilo que não é correto. É bem verdade que muitos cristãos dão mau testemunho, deixam de seguir o exemplo de Cristo na sociedade, nas redes sociais, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e por isso são alvos de calúnias, de injúrias, justamente. O mundo pode sim denunciar a igreja quando ela falha, quando ela deixa de agir com justiça. Então é preciso agir com boa consciência, usar o bom senso, usar as críticas que fazem sentido para nos fazer melhor, para aperfeiçoar a nossa conduta, melhorar o nosso testemunho no mundo. Mas muitas vezes, nós cristãos somos alvos de incompreensões e de injustiças, de calúnias e de falsidades. Então, diante destas condutas perniciosas, de pecadores persistentes, a igreja que tem boa consciência, que tem firmeza na palavra de Deus, ela não deve arredar o seu pé nem um passo. Ela deve permanecer firme na sua confissão e na sua conduta. O propósito é de dar testemunho de Cristo pela conduta, de modo que transmitam a verdade de Deus, mas também envergonhem os difamadores nas suas injustiças. É isso que nós lemos aqui no verso 16. Ele diz: de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Então ele termina esse primeiro argumento fazendo uma consideração final. Perceba como ele começa usando aqui uma conjunção, como que dando motivo a tudo que ele disse antes. Ele diz: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pedro está admitindo que o sofrimento na vida do cristão, ele pode ser evitado pela boa conduta. Verso 14. Mas no verso 17, ele considera que mesmo agindo de acordo com a palavra de Deus, ele pode ainda assim sofrer. E ele acrescenta: pela vontade de Deus. Porque o sofrimento na vida daqueles que não creem os afastam da comunhão com o Senhor. O que está ruim, o sofrimento é capaz de torná-los pior. Mas na vida de um cristão firmado na palavra de Deus, quando o sofrimento vem, a injúria vem, a prova vem, o sofrimento pela vontade de Deus é capaz de torná-lo, isso que nós veremos mais adiante, nas palavras do apóstolo Pedro, capítulo 5, ele é poderoso, o sofrimento, para nos aperfeiçoar, para nos firmar e para nos fortificar. Ele é capaz de aperfeiçoar os crentes. Então Deus tem propósitos nos nossos sofrimentos. Quem sabe você está aqui agora me ouvindo, está dizendo: puxa pastor, eu estou num momento tão difícil da minha vida, eu me sinto tão desanimado, tão entristecido, parece que nada na minha vida está dando certo. Já perguntou diante de Deus em oração qual o propósito dele? Pode ser que você esteja sofrendo por causa de pecados, má condutas, mas pode ser que você esteja sofrendo por um propósito específico de Deus, a fim de te tratar, de corrigir, de disciplinar e tornar você mais aperfeiçoado ainda. Então Pedro está dizendo que o sofrimento, ele não pode ser, a rigor, enxergado e interpretado como uma tragédia pessimista, porque ele pode ser considerado nos propósitos de Deus. Isso está muito claro aqui nesta passagem que nós já lemos. Então ele está iniciando e está fechando o argumento com este princípio, chamando a atenção para o futuro julgamento de Deus, não para o presente julgamento dos homens. Os homens nos fazem sofrer somente no presente. Eles não são capazes de nos fazer sofrer por toda a eternidade. Então nós devemos temer mais a Deus do que aquilo que os homens podem fazer contra nós. Se alguém sofre por fazer o mal,
também sofrerá o julgamento de Deus. No entanto, se alguém sofre por obedecer a Deus, será recompensado por Deus no julgamento. E isto é consolador para nós. Isso é muito consolador para nós. A menção da vontade de Deus aqui acrescenta um elemento de razão ou propósito ao sofrimento. E isso nos leva à segunda e última argumentação de Pedro nessa passagem, versos 18 ao verso 25. Quando Pedro, agora de uma maneira mais enfática, nos chama a atenção para o exemplo de Jesus. Como Jesus foi submetido pela vontade de Deus aos sofrimentos, culminando na sua morte, e como Deus, pelo seu eterno propósito, o fez ser exaltado diante dos homens e diante dos anjos. Verso 18, ele começa dizendo o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O apóstolo Pedro, ele usa aqui duas palavras, ou dois verbos aqui. Na nossa tradução, a palavra morte aparece duas vezes, mas o significado dessas palavras, de acordo com a língua grega, são distintos. A primeira palavra, quando ele diz, pois também Cristo morreu, ele usa o verbo pascô. Esse verbo, ele está relacionado com sofrimento. E o segundo, tanatu, significa morte. Ou seja, Pedro está aqui usando primeiramente a palavra cujo significado é de sofrimento, para mostrar como o sofrimento de Cristo culminou na sua morte, terminou na sua morte, em meio a muitas dificuldades físicas. E aí eu peço aos irmãos que acompanhem, por favor, o que ele diz no capítulo 2, versos 21 ao verso 24, onde ele usa o verbo pascô, que aqui poderia ser traduzido por sofrimento, e explicou, mostrando três eventos em torno de Jesus e como Jesus reagiu a cada um destes sofrimentos. Primeiramente, lá no verso 23, na parte A, diz que ele foi ultrajado, ou seja, ele foi insultado, mas não retribuiu com insultos. Ele sofreu e como que Jesus reagiu? Ele não reagiu com insultos. Depois, a parte B do verso 23, diz que ele foi maltratado, mas ele não fez ameaças. Pelo contrário, se confiou àquele que julga retamente. Mais uma vez, Pedro está mostrando o que Jesus sofreu e como Jesus reagiu ao sofrimento. Ele poderia ter feito ameaças como filho de Deus, em meio aos sofrimentos impostos pelos homens. Mas como Jesus reagiu, surpreende a lógica natural dos homens. Ele simplesmente se calou, se confiando aos cuidados daquele que julga retamente. Por fim, verso 24, ele sofreu danos físicos. O verso 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus sofreu os mais intensos sofrimentos do ponto de vista físico, e isto foi realizado, este sofrimento, pelo propósito de Deus, a fim de sermos curados dos danos eternos do pecado, por causa dos nossos pecados. O propósito de Deus em tudo isso foi o de dar vida àqueles que se encontravam mortos, a fim de viverem para a justiça. Cristo, sem pecado, sem culpa, foi submetido a intensos sofrimentos e morte, a favor de pecadores e culpados diante de Deus. Contudo, conforme lemos aqui, ele venceu pelo poder de Deus, e a sua vitória é a garantia de vitória a todos os cristãos. Nós podemos sofrer no presente, por causa das ações pecaminosas dos homens, mas nós temos que ter olhos para o futuro, para a eternidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O propósito de Pedro com essas palavras foi o de encorajar as igrejas, e essas palavras também devem encorajar a mim e a você, em meio aos sofrimentos da vida terrena. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não deixe que esses sofrimentos te desanimem. Olhe para o exemplo do Senhor Jesus. E Pedro continua mostrando a vitória, como a vitória de Cristo impacta a vida de todos os cristãos, versos 19 ao verso 22. Essa é uma passagem bastante debatida teologicamente, há muitas discussões sobre essa questão. Já tive a oportunidade de estudar esse texto
com muita profundidade, não apenas para o sermão de hoje, mas em outros ambientes dos meus estudos, e na literatura realmente há muitos debates sobre essas questões aqui. Eu quero manter o meu foco em alguns limites que eu considero mais importantes para a nossa compreensão do texto nesta ocasião. Primeiramente, quando nós lemos o que diz no capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 4 e versos 5, nós podemos e devemos considerar aqui, na interpretação dessa passagem do verso 19, que diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são estes? Que espíritos são estes? Existem duas possibilidades, como eu já mencionei. Capítulo 2, versos 4 a 5 da segunda epístola de Pedro. Os espíritos em prisão teriam sido anjos caídos que assumiram condições humanas e se relacionaram com as mulheres, cometendo pecados tão graves, que o próprio Deus os precipitou no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então são espíritos caídos que foram aprisionados e se encontram aprisionados e serão mantidos nessa condição até o dia do julgamento final, porque eles não guardaram o seu domicílio original e eles teriam se envolvido sexualmente com outras mulheres, e isso foi um pecado tão grave que Deus decidiu os aprisionar. Esta é uma possibilidade que o próprio texto nos indica. A segunda está no verso 5, como eu mencionei, de 2 Pedro capítulo 2. Os espíritos em prisão também poderiam ter sido homens que rejeitaram a Deus e ignoraram Noé como pregador da justiça durante os dias anteriores ao dilúvio. Estes homens, eles foram todos sentenciados, todos mortos pelo julgamento de Deus nos dias de Noé. No início do verso 20, diz que Jesus, em espírito, ele foi vivificado em espírito, verso 18, ele foi e pregou naqueles dias, ao que nos leva a crer que naqueles dias Cristo estava falando com aquelas gerações através de Noé. Mas os homens rejeitaram a mensagem e foram sentenciados e julgados pela verdadeira justiça do Senhor. Como eu já mencionei, o debate é abrangente e importante, não desprezamos a importância desse debate, mas quero focar aqui na mensagem. Jesus, tendo morrido na cruz, pregou aos espíritos em prisão. Isso não significa que Jesus, ele evangelizou esses espíritos, mas que proclamou a sua vitória diante deles. E Pedro poderia simplesmente ter citado este texto sob a influência dos escritos do apóstolo Paulo. Em Efésios 4:9, nós lemos que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. O credo apostólico, ele diz, o credo apostólico hoje, ele diz que Jesus desceu ao Hades. Quando nós estudamos sobre o credo apostólico, sabemos que essa frase, essa sentença, não consta no credo original. Foi acrescentada essa sentença posteriormente ao longo da história da igreja. E foi acrescentado por consideração aquilo que Paulo diz em Efésios 4:9, que Jesus, tendo morrido, ele desceu às regiões inferiores da terra. Ali, Jesus, ele proclamou a sua vitória e reino eterno, foi contemplado por anjos, triunfou sobre o poder do pecado, da morte e do inferno na cruz. É o que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, na passagem que lemos o seguinte: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Paulo está mostrando os eventos que ocorreram após a morte de Jesus. Também lemos no capítulo 2, verso 15 de Colossenses, o seguinte: que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A morte de Jesus representou uma mensagem que para nós significou salvação, mas para aqueles que são seus inimigos significou humilhação. O Cordeiro de Deus que veio ao mundo, que morreu e foi tido como derrotado,
Pelo contrário, na morte de Jesus, ele, vivificado no Espírito, ele se expõe como aquele que venceu, que cumpriu a justiça de Deus. E é apresentado como exaltado. Isso já faz parte do processo histórico da exaltação do Senhor Jesus Cristo. E assim ele proclama a sua vitória. A perspectiva do texto aponta para o estado da exaltação de Cristo, posterior da sua humilhação. A humilhação de Jesus, como bem sabemos, teve 3 etapas: a encarnação, o sofrimento e a morte. E esta é a relação que Pedro faz aqui entre o verso 18 e o verso 22, que diz: o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, entre a morte de Jesus e a ascensão gloriosa de Jesus, ocorreram eventos, dentre os quais ele pregou aos espíritos em prisão, ele expôs a sua vitória na cruz diante dos seus inimigos, os subordinando diante de si mesmo. O triunfo de Cristo indica a esperança que há nos cristãos que o seguem, conforme lemos aqui no verso 15. Essa é a razão, essa é a esperança que nós respondemos àqueles que questionam nossa fé. Cristo morreu por nós, e a vitória de Cristo representa também a nossa vitória. Podemos sofrer neste mundo, podemos ser injustiçados neste mundo, podemos ser caluniados neste mundo, mas Cristo venceu, e porque Cristo venceu, a nossa vitória está garantida. É só uma questão de tempo. Nós aguardamos a revelação bendita do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vier, então esta vitória que foi iniciada com a redenção espiritual de todos os crentes, será consumada com a redenção do nosso corpo. E então, juntamente com Cristo, poderemos proclamar a nossa vitória eterna diante dos nossos próprios inimigos. As mesmas águas que vieram como julgamento contra a humanidade rebelde ergueram Noé e sua família em segurança. Pedro está citando isto para mostrar exatamente a relação da vitória de Cristo com a vitória que Ele concede a todos aqueles que creem nele. É o que nós lemos aí no verso 20, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. A água que salvou Noé e a sua família foi a mesma água que sentenciou aqueles que rejeitaram a pregação. O exemplo de Noé e sua família é o exemplo de uma minoria no meio de uma geração pervertida e corrupta. Apenas 8 pessoas. Como minoria, as forças do mal podem fazer o seu pior contra os cristãos, mas o Senhor Jesus venceu, e um dia nós triunfaremos definitivamente também, porque Cristo, o nosso representante legal, venceu e subordinou, conforme lemos no último verso, anjos, potestades e poderes. E se Cristo venceu, nós podemos atravessar as mais diversas dificuldades, por mais difíceis que sejam, motivados pela esperança que a morte de Cristo oferece e ofereceu a todos aqueles que nele creem. Quero terminar, meus irmãos, fazendo apenas 2 considerações finais. Primeiramente, sofrimentos são inevitáveis, mesmo fazendo o que é bom. O princípio geral é que nós devemos fazer o que é bom e não desanimarmos de fazermos o bom quando a retribuição que temos é só o mal, é só a humilhação, é só a injustiça. Nós não podemos desanimar de fazer o bom, temos que continuar seguindo o exemplo do Senhor Jesus nas nossas relações. Temos que continuar praticando o que é bom, as virtudes que eu já mencionei aqui, como, por exemplo, igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, porque são virtudes que definem os verdadeiros seguidores de Jesus. Nós não podemos desanimar de fazer o que é bom, e mesmo fazendo o que é bom, podemos sofrer. É uma enfermidade, é uma dívida que não conseguimos pagar, é um problema grave no meio da família, é uma desarticulação no ambiente de trabalho. Você está bem hoje, de repente amanhã tudo vira de cabeça para baixo, e você fica se perguntando por quê? São lutos, mais lutos, são enfermidades, são tantas situações que podem virar a nossa vida de uma hora para outra, de cabeça para baixo, que nós podemos nos ver desesperados.
angustiados. Talvez você não esteja passando por isso. Talvez o seu nível de sofrimento seja outro, seja existencial, seja emocional. Você já não aguenta mais viver essa vida, cercada por tantas e tantas e tantas responsabilidades, e você não consegue avançar na fé, você não consegue avançar na vida profissional, você não consegue avançar em área nenhuma. Existe uma palavra aqui que nós não podemos negar, para sermos honestos: sofrimentos são inevitáveis, e nem sempre são resultado dos nossos pecados e das nossas irresponsabilidades. Existe um propósito da parte de Deus, que embora para muitos de nós seja um mistério, Deus soberanamente, Ele age no meio dos nossos sofrimentos, para nos tornar melhor, para nos aperfeiçoar, para nos levar a uma reflexão, nos levar a uma autocrítica, para restaurar o nosso coração de orgulho, de altivez em relação aos nossos irmãos, para nos tornar melhores, para nos santificar, e precisamos confiar nas ações soberanas de Deus, assim como Jó, que de repente perde todos os seus funcionários, perde todos os seus rebanhos, perde os seus 10 filhos, tem que enfrentar um luto múltiplo de 10 filhos. Seu corpo se encheu de chagas, a ponto dele mesmo descrever no livro de Jó, lá no capítulo 7, se não me falha a memória, que seu corpo estava cheio de larvas, e supurando, ou seja, estava expelindo pus. Quando seus amigos o encontraram, ele estava sentado na terra, não estava numa maca, num ambiente climatizado, não estava recebendo toda a assistência médica, ele estava na terra quando seus amigos o encontraram. A sua esposa, com certeza, em sofrimentos indizíveis, num ato de desespero, disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra, como se não houvesse nenhuma esperança para ele. E Jó teve forças para dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando vamos lá para o capítulo 42 do livro de Jó, vemos que Deus deu em dobro tudo que antes Jó tinha, e tornou o seu estado, último estado, melhor do que o primeiro. Existem propósitos nos nossos sofrimentos que nós não conseguimos compreender, e talvez nunca vamos compreender, mas uma coisa deve mover o nosso coração em meio a todos eles: Deus não perdeu o controle, porque nós perdemos o controle da nossa vida, e Ele age no meio dos sofrimentos, e Ele faz que no meio de todos esses sofrimentos nós sejamos formados para melhor. Em segundo e em último lugar, eu quero destacar aqui o exemplo de Jesus como alguém que sofreu por fazer o bem, e no final foi e é exaltado eternamente. Se você pegar o texto, verso 18 até o verso 22, você vai perceber que em cada sentença, em cada verso, Pedro está destacando, enfatizando uma etapa do plano que Jesus veio realizar, o plano da redenção. Ele diz no verso 18 que Jesus morreu. Por que Jesus morreu? Para reconciliar perdidos com Deus. No verso 19 diz que ele proclamou os espíritos em prisão. Jesus está expondo a sua vitória. Ele não está mais morto, ele não está mais aprisionado no sepulcro. Jesus vive e viverá eternamente, e os seus inimigos precisavam ver isso, ver Cristo glorificado, como diz Pedro, vivificado em espírito. Verso 19, ele proclamou os espíritos, ele proclamou a sua vitória. Verso 20, nos dias de Noé, ele e a sua família foram salvos. Isso tem a ver com a obra de Jesus. Verso 21, a água que figura o batismo espiritual, Jesus trouxe um batismo, conforme lemos aqui na nossa liturgia, batismo de Cristo, a nova circuncisão, não da carne, mas do Espírito. Cristo, e por causa dele, tanto na antiga como na nova aliança, salvou pessoas mediante batismo. E por fim, verso 22, Pedro destaca a exaltação de Jesus. Ele está agora no céu, à destra de Deus, e subordinados a Ele, anjos, potestades e poderes. Jesus não é aquela figura horrenda, ensanguentada, morta. Não, Jesus hoje está vivo, está exaltado, e Ele passou por tudo isto para que nós pudéssemos proclamar a nossa vitória. E é isso que nós vamos fazer agora, encerrando essa mensagem. Eu quero te convidar a abrir Romanos capítulo 8. Nós leremos
o verso 35 ao verso 39, todos juntos. Eu quero pedir para que se coloquem de pé e vamos ler essa passagem todos juntos. Romanos 8, versos 35 ao verso 39. Que ao fazer essa leitura, você faça com convicção, com fé, com vibração no seu coração, porque é isso que deve encher o nosso coração de esperança e é isso que deve nos fortalecer em meio às nossas tempestades. Verso 35 do capítulo 8 até o verso 39. Vamos ler todos juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, nós te bendizemos pela Tua palavra, Senhor, e te rogamos que encoraje os nossos corações, fortaleça-nos a fé em meio às nossas tempestades, em meio às nossas lutas, em meio aos nossos sofrimentos. Suplicamos ao Senhor pela Tua paz, suplicamos ao Senhor pela revelação das Tuas misericórdias. Guarde, Senhor, o Teu povo, livra-o do mal, conduza-o, Senhor, segundo a Tua reta justiça, e não o deixe desanimar quando caluniado, quando injuriado, quando maltratado. Continue renovando as forças do Teu povo, Senhor. Nós te rogamos por isto, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o conforto do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para sempre. Amém. Amém.